Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre procedimentos estéticos que eu fiz para me preparar para o grande dia. Bom, o primeiro procedimento estético que eu fiz foi aplicar Botox, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, ó, fica assim, ó. E aí começou a aparecer um monte de tracinho na minha testa e umas ruguinhas aqui na área dos olhos. Eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus, eu sou muito nova, né? Não dá pra ficar cheia de ruga na cara. E aí eu decidi começar a fazer botox. E eu fiz o meu botox pro casamento com o Dr. Leonardo Drummond. E eu gostei muito, que ele é super simpático, paciente, principalmente comigo, que eu não gosto muito das picadinhas, né? Mas extremamente suportável, né? Ele atende no Meia. E fiz também com ele o preenchimento labial. Não que tivesse uma necessidade de fazer um preenchimento para ficar com bocão. O que que acontece? Essa parte aqui de cima dos meus lábios era bem menor do que a parte de baixo. Então não tinha, o que eu posso dizer assim, uma assimetria. E aí, o que eu fiz foi deixar os dois do mesmo tamanho, tá? Então eu fiz em outubro do ano passado e agora nós estamos em junho e ainda tem bastante ainda, porque dura mais ou menos um ano, né? E aí, o que eu pensei? Eu vou fazer alguns meses antes, né? Porque se acontecer alguma coisa, pelo menos dá tempo, né? De ficar mais natural. Então, eu fiz uns 8 meses antes de casar. Acho que foi isso. E outro procedimento estético que eu fiz foi... sobre o preenchimento labial. Eu também fiz com o Dr. Leonardo, porque assim, eu não queria fazer preenchimento sem anestesia. E ele é dentista. Então, ele aplicou anestesia antes em mim, para depois fazer o preenchimento labial, porque dizem que dói muito. E assim, eu sou uma pessoa apavorada nessa questão de sentir dor. E eu fiquei enrolando para fazer justamente por conta disso. Então, quando ele aplicou anestesia, gente, eu não senti absolutamente nada de dor quando ele foi fazer o preenchimento labial. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês têm aí essa coisa com dor, procura fazer o seu preenchimento labial com o dentista, porque aí eles aplicam anestesia antes, tá? Que mais? Resina nos dentes, ó. Meu dente bem certinho, bem branquinho. Eu fiz só na parte de cima, porque quando eu sorrio, aparece só a parte de cima. Quem sorri aparece as duas partes, tanto de cima quanto de baixo, geralmente faz resina nas duas partes. Eu fiz a minha resina com a doutora Jéssica Baiense e por indicação de uma amiga que já tinha feito, a minha maquiadora fez nela e eu assim amei, achei super natural. E ela também tinha feito gengivoplastia nela, então assim ficou perfeito. E eu falei, bom, como alguém que eu conheço já fez nela, eu vou fazer. E assim, a resina é diferente daquele procedimento que a gente vê o povo afinando o dente igual o tubarão, e dente de tubarão, né? E depois encaixa um molde, um dente ali, né? Com cola, sei lá como é que é feito esse trem. Eu sei que eu jamais me submeteria a esse tipo de coisa, porque eu não queria desgastar os meus dentes dessa forma. Mas eu tinha muita vergonha do meu sorriso porque os meus dentes eram separadinhos um do outro aqui na frente. E assim, se eu fosse colocar aparelho, provavelmente eu casaria de aparelho. Então eu não queria casar de aparelho de jeito nenhum. Então assim, como não era uma questão de botar meu dente para trás, consertar minha arcada dentária, e sim só uma questão de ajustar os espaços entre eles, o procedimento da resina foi perfeito para mim, né? Então, como que acontece? Você faz no mesmo dia, você vai ficar algumas boas horas no consultório, mas você sai de lá já com o teu dente prontinho. Então, eu fiz 10 resinas, não adianta você fazer menos que isso que vai ficar super estranho, porque tem que pegar toda essa parte que se visualiza. E aí, ela vai construindo em cima do teu próprio dente um novo dente com resina. Sabe aquela resina que quando a gente quebra o dente a gente coloca? Então, eles aperfeiçoaram isso daí e aproveitaram pra dar um lindo sorriso pra gente. Gente, eu posso falar pra vocês que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Tanto Botox quanto preenchimento labial, tudo ajudou pra melhorar minha autoestima. Mas os dentes, gente, foi muito top.
vou falar com vocês sobre valores, tá? No Botox, geralmente a gente paga um valor de R$1.000, né? Que a gente pega a testa, área dos olhos, esse cantinho aqui do nariz. E preenchimento labial também é nessa faixa de preço, R$1.000. Eu gosto de fazer no Dr. Leonardo porque ele parcela em até 12 vezes. Facilita bastante, tá? A resina, eu lembro que eu gastei em média uns R$5.000. Eu acho que foi isso, gente. 5.000, parcelei também, sei lá em quantas vezes. Mas fiz porque era uma coisa assim que me incomodava muito. Eu nem tirava foto sorrindo. Meu sorriso na foto era assim, ó. Eu não mostrava os dentes, né? Então, eu resolvi fazer a resina. E agora eu só tiro foto sorrindo. E assim, todo mundo elogia meu sorriso. Assim, eu sempre cuidei direitinho dos dentes. Mas assim, eu queria um dente branquinho e também queria uma coisa natural. Então, todo mundo pensa que esse dente é meu. E pra mim é meu mesmo, porque eu paguei, né? E outro procedimento que eu fiz mais próximo do casamento, que também foi com a doutora Jéssica, foi o clareamento em consultório, né? Que ela aplica um negocinho no dente e a gente fica um tempinho lá esperando e ele vai ajudando a clarear. Por quê? A resina é bem branquinha e o meu dente de baixo já tava... Eu sempre fiz clareamento em casa, aquele da moldeira. Acho que é assim que fala. Que você coloca o gelzinho e dorme com ela. Sendo que já tinha um tempão que eu não fazia. E eu não sou muito disciplinada para essas coisas. Então eu falei, vou fazer logo de consultório. Eu não lembro quanto eu gastei, acho que foi uns R$700, R$500, tá? É mais ou menos nessa média. Também parcelei. O negócio é parcelar. E aí eu fiz, faltando uns 2 meses pro casamento, comecei a fazer a parte de baixo e ficou mais parecida. E ela também me deu a moldeira pra eu usar em casa, com gelzinho, mas pergunta se eu tô usando, né? Raramente, de vez em quando eu uso. Mas assim, isso ajuda a manter o clarinho dos dentes. Quando eu ver que o negócio vai estar pegando, aí eu vou usar, né? Que eu sou dessa. E pra finalizar, assim, o que acontece? A gente meio que se ilude que vai conseguir malhar como a gente malha, se alimentar como a gente se alimenta perto do casamento. Eu acho assim que eu sou muito disciplinada, mas assim, com alimentação eu ainda peco um pouco. Então eu meio que malho pra manter o corpo, porque eu gosto de comer. Mas, quem sabe um dia eu malho pra ter aquela barriga trincada, mas ainda não cheguei nessa fase. E aí, eu me iludi achando que eu ia treinar todo dia. Falei com a minha personal, não, fica aí tranquila, eu vou dia tal, me encaixa dia tal. E acabou que, assim, no mês do casamento fica uma correria muito grande, até porque eu tava em fase de terminar a faculdade e fora que ainda tinha meu trabalho. E aí eu não consegui dar conta e não fui malhar, mas em compensação eu contratei um pacote de drenagem. E aí eu fiz drenagem uma semana inteira, assim, todos os dias praticamente, antes do casamento, pra conseguir dar uma melhorada no negócio, né? E foi muito bom, porque eu desinchei bastante. Eu fiz com a Jade, aqui da ilha, que é o bairro que eu moro, e eu gostei muito do trabalho dela, realmente eu senti. Eu cheguei lá bem inchadinha na barriga e ela conseguiu dar uma afinada, também ajudou assim na questão das minhas costas, então foi um trabalho muito bom. É aquela drenagem que dói mesmo, sabe? Que tu sai de lá dolorida como se tivesse malhado. E essa que é boa mesmo. E eu não fiz só drenagem não, eu intercalei com modeladora. Então eu fiz esses procedimentos estéticos antes de casar, né? E outra coisa que eu fiz também foi a sobrancelha de rena. Porque assim, o que acontece? Eu gosto do desenho que a minha designer deixa. Nesse momento aqui eu não estou com sobrancelha de rena. Isso aqui eu fiz com um lápis mesmo da Mary Kay. Só que eu queria um desenho bem certinho. Então o que eu fiz? Uma semana antes do casamento eu fiz a rena, pra deixar só o desenho bonitinho. E também de uma forma que não ficasse tão forte, pra quando fosse a maquiadora me maquiar, ela aproveitasse o desenho da rena pra fazer a minha maquiagem. E eu achei que ficou perfeito, foi assim que eu planejei. E foi isso que eu fiz em relação a procedimentos estéticos. Questão de depilação, eu fiz depilação a laser, daqui pra baixo eu fiz tudo, né? Então, eu não tive preocupação de fazer cera chegando perto, né, da data.
E, gente, depilação a laser é libertador, que você pode ir pra praia, pra academia de shortinho, quando você quiser, você não fica preocupando de passar gilete, nem marcar cera e aquela dor toda, que eu sofri muito com cera quente na minha vida. Tive muita foliculite, e principalmente na virilha, e a depilação a laser resolveu isso de uma forma assim que eu fiquei chocada. Nunca mais eu tive foliculite, né? Essa parte ficou totalmente lisinha, ficou perfeito. Eu fiz essa depilação deixa eu ver se eu lembro, na Corp Laser, na Tijuca, e durou muito tempo. Aí, quando foi no ano passado que eu resolvi retocar, e fiz numa clínica aqui mais perto da minha casa, na ilha mesmo. Então, assim, aí retoquei perna, virilha completa, axila. E eu também depilo o nariz, só que é na cera quente, porque eu acho que nem tem laser pra essa região. Mas assim, essa questão da depilação eu já tinha resolvido com o laser, tá? E fora isso, eu acho que só. E também a questão de cabelo. Eu resolvi dar uma investida boa e fiz as minhas luzes. Luzes não sei como é que é o nome do procedimento que eu faço. Luz e balanhagem. Num salão que se chama Nuro Prêmio. Eu amei ter feito meu cabelo lá. Só que eu já fiz progressiva, já detonei o cabelo todo, escureceu. Mas assim, tava um louro muito bonito. Que eu fiz sem fazer progressiva, depois que a progressiva ela muda totalmente a cor do cabelo, mas eu não consigo viver assim progressiva, infelizmente. Mas assim, eu também fiz com um mês de antecedência do casamento, pra também dar um tempinho da raiz dar uma crescidinha, de ficar mais bonito o cabelo. E eu acho que foi só isso mesmo que eu fiz em relação a procedimentos estéticos e capilares. E eu não me arrependo de nada, ficou tudo perfeito do jeito que eu queria. Então, espero que essas dicas possam também ter ajudado vocês a vencerem o medo de fazer procedimentos estéticos.